Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer a parte das referências para o nosso trabalho no padrão ABNT. As referências servem para dar o devido crédito a todo o material externo que você consultou para elaborar o seu trabalho, ou seja, livros, revistas, sites, etc. Essa é a última parte obrigatória para finalizar um trabalho nas normas da ABNT. Aprendendo ela e as anteriores que eu ensinei aqui no canal, você já consegue realizar facilmente um trabalho nesse padrão. Vou deixar aqui na descrição uma playlist em que eu ensino a fazer todas essas outras partes rapidamente. Então, depois da conclusão, vou criar uma nova folha teclando Enter algumas vezes. No começo dela, vou escrever referências, todo em maiúsculo, em negrito e alinhado à esquerda. Já que a parte das referências faz parte dos elementos pós-textuais, ela não deverá apresentar um número na frente dela. Uma linha de distância depois, começamos a escrever as referências de fato. Vou ensinar a colocar as referências mais usadas normalmente, que são as de livros, sites, revistas e jornais. Claro que é possível colocar referências de filmes, músicas e várias outras, mas no geral são essas 4 que você mais vai acabar usando no seu trabalho. Então, primeiro de tudo, quando você consultar algum material e usar qualquer informação dele no seu trabalho, já vem aqui logo em seguida e referencia ele, porque as referências precisam estar na exata ordem em que foram utilizadas. Por isso, na frente da primeira referência vai ter o número 1, na frente da próxima vai ter o número 2 e assim por diante. A parte das referências pode ocupar quantas folhas for necessário para caber todas elas. Sempre que um livro for usado como referência, você deve referenciar ele da seguinte maneira: o último sobrenome do autor todo em maiúsculo, uma vírgula, o nome dele com formatação normal e depois um ponto. E após isso, você deverá escrever os dados do livro na exata ordem e formatação que eu mostrar aqui, e também com os mesmos sinais de pontuação, ou seja, se atentem aos pontos, vírgulas e etc, porque eles precisam ser colocados dessa mesma forma. Vou até dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Então primeiro vai o título do livro em negrito, o número da edição dele, a cidade da editora que publicou ele, o nome da editora que publicou ele e, por fim, o ano de publicação dele. Essas informações, como por exemplo o número da edição, o nome da editora e etc., você consegue encontrar facilmente nas primeiras folhas dentro do livro. Vou copiar essa referência e colar logo abaixo como referência número 2, para dar um exemplo de cenários que podem acontecer e que também se aplicam aos outros tipos de referência que eu vou ensinar depois. Então, se alguma referência tiver mais de um autor, seus nomes deverão ser separados por ponto e vírgula. Vou colocar mais 2 autores fictícios nessa referência aqui para dar um exemplo. Sempre que ela não apresentar nenhum autor, simplesmente devemos colocar a primeira palavra do título em maiúsculo. Quando o título tiver um subtítulo, basta colocar 2 pontos depois dele e escrever o subtítulo todo em minúsculo, e depois retirar o negrito dessa parte. Sempre que uma referência não mostrar a sua data, podemos colocar S.D, que é a abreviação de sem data. Para referenciar uma publicação de site, você deve escrever da seguinte maneira: nome do autor da publicação, título da publicação, nome do site, ano de publicação, o link dessa publicação, então você vai copiar o link e colar aqui, e por fim, a data que você acessou ela. Já para referenciar artigos de revistas, temos que fazer o seguinte: nome do autor do artigo, título do artigo, nome da revista, cidade sede da revista, volume da revista, número da revista, as páginas que contêm esse artigo, meses de publicação e, por fim, o ano de publicação. O volume da revista, número e etc. você consegue encontrar facilmente na capa dela. E por fim, para referenciar matérias de jornais, basta fazer da seguinte maneira: nome do autor da matéria, título da matéria, nome do jornal, cidade sede do jornal e por fim, a data de publicação do jornal em questão. Se por acaso a revista ou o jornal forem online, basta adicionar o link no final, igual nós fizemos nas referências de sites. Vou colocar um link fictício aqui nessa referência de jornal para dar um exemplo.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos de tecnologia. Forte abraço e até a próxima!